Boa tarde, pessoal. Tudo bem? E hoje é terça-feira, né? E nós estamos aqui no grupo, né? Joia Rara Empreendedoras. E eu vou entrar aqui no meu celular para saber se eu estou ao vivo aí no grupo. E hoje nós estamos trazendo aí um assunto extremamente interessante, né? Quem que já ouviu falar aí de comunicação não violenta? CNV, é isso mesmo, CNV. E como que isso nos ajuda, né? Não só na parte profissional, mas na parte também pessoal. Muitas relações são trazidas, né, novamente a um estilo saudável, sem ser aí uma coisa conflitante, tóxica, por conta da mudança de linguagem, né? E para falar de CNV, quem não me conhece, eu sou Silvia Leão, sou mentora de carreira, eu sou coach de carreira, trabalho com CNV dentro das organizações. Essa mentoria de comunicação é feita dentro dos processos de mentoria também, porque quando a gente fala, né, de comunicação não violenta, nós podemos pensar assim: poxa, mas será que existe comunicação violenta? É, a comunicação violenta em si, esta frase a gente não usa, a gente usa a frase na realidade ao contrário, né? A comunicação não violenta, mas existem aí algumas coisas que nós podemos chamar de comunicação violenta, né? E para que a gente entenda da onde que saiu isso, né? Da onde que veio essa questão da comunicação violenta, o que que ela causa, né, nos relacionamentos, seja marido e mulher, esposa e filhos, sócios, né? Os sócios, comunidades que a gente pertence, centros, né, religiosos, amizades, né? Eu já vi aí amizades sendo rompidas e para nunca mais voltar por conta da falta da comunicação não violenta. Então é assim que a gente vai utilizar, a falta da comunicação não violenta, né? E da onde que ela surgiu, por que que ela surgiu? É importante a gente ter aí uma base teórica para que a gente possa trazer isso na prática. Dentro das organizações, independente do número de colaboradores, sempre que nós chegamos para conversar com essas pessoas, seja o proprietário ou proprietária de uma loja, o proprietário ou proprietária de um salão de beleza, eu atendo pequenas, né, micros, pequenas e médias empresas, padarias, supermercados, né? Então, tem uma gama de clientes que eu atendo e todos eles, independente do ramo de atividade, eles falam assim para mim: Silvia, nós temos um grande problema aqui com a comunicação. Aí eu concordo, eu falei: sim, você tem porque você lida com pessoas. Gente, eu não sei se tem gente me vendo, porque eu estou aí dentro da plataforma do Joia Rara, então se tiver alguém me escutando, por favor, coloca aí que está me ouvindo bem, porque eu não sei se está tudo ok, tá? E aí, o que adianta a gente ensinar, por exemplo, a comunicação, né? Como que a gente vai fazer os meios de comunicação, a comunicação escrita, a comunicação falada, a comunicação que nós fazemos com a expressão verbal, com a expressão facial. Porque às vezes, né, quanto de nós estamos conversando com o nosso cliente e o cliente esboça aí uma fisionomia de poucos amigos, ou uma fisionomia de que não está gostando, né? E nós já percebemos a questão da comunicação. E quando é o contrário, nós estamos atendendo um cliente nosso, e uma das coisas que eu sempre aviso os meus mentorados, né? Nós enxergamos o nosso corpo do pescoço para baixo, né? Então, quando é do pescoço para baixo, não tem problema nenhum. A gente vê, nós sabemos o que nós estamos fazendo, só que nós não percebemos o que nós estamos fazendo aqui na face, né? E aí que começa a ter um perigo disso daí tudo, porque nós fazemos aí caras, né? E bocas, para entrar aí numa brincadeira, caras e bocas, que muitas das vezes não se torna interessante e nós acabamos passando uma mensagem muito diferente para o nosso cliente ou para o nosso fornecedor, ou aquele que ainda nem é cliente, mas quer se tornar o fornecedor,
E aí a gente começa com um probleminha, porque mesmo antes de nós dissermos alguma coisa, nós já criamos aí uma falta de empatia. E nós precisamos saber como que funciona a questão da comunicação não violenta, né? Eu vou falar uma parte teórica aqui, para que vocês comecem a entender como é que funciona. Então, para quem está vendo agora, uma boa tarde. Quem vai ver depois, também uma boa tarde, uma ótima noite, ou quem vai ver essa live depois em outros dias. Também deixe aí os seus comentários, se quiser se aprofundar nesse assunto, como quero saber. Interessante. Para ver como que a gente vai utilizar isso. Claro, né, meninas, né, nós estamos trabalhando aqui todo dia, né, praticamente todo dia, se não é no Facebook, é no Instagram também, do Joia Rara Empreendedoras. Nós estamos aqui, eu escolhi praticamente esse horário, também o horário de almoço, porque nós sabemos que a grande maioria vai almoçar com o celular na mão, eu também tenho esse hábito. Então, nada melhor do que a gente aproveitar essa hora de almoço, almoçar e adquirir conhecimento, pois é isso que eu faço também nas horas de intervalo. Eu também sou uma eterna aluna de várias outras coisas, e eu como aluna aprendo bastante para poder ensinar, né? E a comunicação não violenta, ela é um aliado, né? Para a comunicação propriamente dita. Geralmente, né, as pessoas que me procuram acham que vão falar sobre comunicação, que é aquela coisa bem básica, né? O emissor, receptor, o canal e a mensagem. Daí fica isso muito básico. Você explica para o pessoal, explica para o mentorado, que fala, Silvia, eu sou um líder, sou uma empreendedora. Eu tenho lá 2, 3 moças que trabalham comigo, mas como eu faço para ter uma comunicação assertiva com elas? Como que eu me faço entender? Porque chega também para mim, com as mulheres empreendedoras, eu sou especialista em mulheres, eu sou mulher, então eu entendo o que é que nós passamos, né? E também tenho aí a questão de saber quais que são as dificuldades, o que a gente sente, o que a gente não sente, né? Qual é a reciprocidade que nós temos em outras questões. Então fica muito mais fácil quando a gente fala daquilo que sabe, né? Eu sinto tudo que sinto porque também sou mulher. E uma das coisas que as pessoas vêm falando para mim, e eu falei assim, olha, eu não consigo fazer com que aquela, às vezes tem uma colaboradora, né, ou uma estagiária, eu não consigo com que ela faça aquilo que precisa ser feito, né? Ou eu tenho 2, 3 colaboradores, ou eu tenho trabalho com representantes, né? Quando nós somos proprietárias de um empreendimento, gente, eu estou home, então vocês devem estar ouvindo meu cachorro latir. Nesse momento não tenho o que fazer, nós vamos seguir aqui com ele latindo. Aliás, são 2, e é uma gracinha, né? Sempre latem na hora que não deve. Bom, eu falei, mas por que eles não ouvem o que você fala referente às diretrizes, ao que você quer que realmente tragam de resultado para o seu empreendimento, para a sua empresa? Porque quando nós falamos em empresa, dá a impressão que é uma coisa muito grande, né? E não é, gente. A empresa, ela começa a existir a partir de nós, mulheres, né? Nós, mulheres, a partir do momento que nós queremos vender um produto ou um serviço, essa empresa ela já está constituída, né? Como eu falei também nas lives passadas, eu vou tirar de lado essa questão de formalização, se é ME, se é MEI, se é limitada, se é SA, porque o foco não é isso no momento, né? Primeiro a gente precisa entender empresa. Eu sozinha já sou uma empresa. E por que eu preciso dessa questão de comunicação? O que quer dizer quando a gente traz aí na prática comunicação e escuta? O que quer dizer comunicação e escuta? Comunicação e escuta, ela vem da palavra comunicare. E o que é a palavra comunicare? É tornar comum a todos, ou seja, uma mensagem tem que ser, né, passada para pessoas com muito conhecimento ou com pouco conhecimento, e todas elas têm que entender da mesma forma. Então, para que vocês imaginem, a comunicação ela não é tão simples assim, ela é simples para aquele que está dizendo, né?
o emissor. Então, como eu falo aquilo que eu entendo, na hora que eu estou pronunciando, para mim é muito claro, é muito simples e eu acredito que todo mundo está me entendendo, né? Só que às vezes não acontecem dessa forma. O outro, do outro lado, não está compreendendo a sua mensagem. Então, as falhas de comunicação sempre vai ser do emissor e nunca do receptor, né? Sempre do emissor e nunca do receptor, porque ele que está ouvindo uma mensagem que eu não estou sendo clara. E uma das coisas que eu percebo, principalmente, olha, padaria, rotisseria, supermercados, que nós encontramos um ambiente bem feminino, estética, salão de cabeleireiros, nós temos as quituteiras, tem uma empresa que eu cuido que tem a quituteira chefe, tá? Ela fundou a empresa e ela tem 4 auxiliares. Então, é um universo totalmente feminino, embora alguns empreendimentos femininos, homens estão ali também, né? Homens estão ali também participando. Já tem aqui Elysion. Eu quero saber como utilizar essa CNVA, tá? Vai saber aqui agora. Daniela Sampaio está aqui também, bacana. Vai saber, viu? Elysion e Daniele, ok. Daniela Sampaio, isso. Como que eu faço isso? Na realidade, o que acontece? Eu não estou sendo clara com as pessoas que estão ali, seja com meus colaboradores, meus estagiários, aquelas pessoas que trabalham comigo, PJ, que pode ser, hoje tem muito relacionamento empregatício que está formalizado dentro de um PJ. Silvia, eu não sei se isso é legal ou não. Se é legal ou não, a pandemia está tornando isso usual. Então, antes a gente empregar do que nós não empregarmos, né? Então, nós temos que pensar nessa questão. E aí eu falo, né? Eu falo muito bem do meu produto, do meu serviço, estou ali conversando com a pessoa que trabalha junto comigo, ou é minha sócia, né? Ou tem mulheres que têm um empreendimento com sociedade com homens também. E existe uma mensagem truncada, ninguém se entende. Eu falei, poxa, mas eu falo tão claramente, por que ninguém me entende? Porque a mensagem não está clara, né? A verdade é essa, está clara para nós que estamos aqui falando. Por exemplo, eu estou falando aqui com vocês, estou pedindo para deixar comentários ou perguntas, porque qual que é o meu objetivo? Me tornar clara. Então, se eu descobrir, né, através de alguma pergunta aqui, que eu não estou sendo clara, eu tenho que mudar, né? Eu tenho que mudar do jeito que eu estou falando, porque o problema está em mim, no emissor, né? E comunicação, quando a gente fala da palavra comunicar, ela vai muito mais além do que a fala, vai para a escuta. A escuta. A comunicação não violenta, ela é baseada na escuta e não simplesmente na fala, né? Eu fiz uma live um tempo atrás, acho que faz uns 15 dias ou nem isso, que há uns 20 anos eu me achava uma excelente comunicadora, né? Que eu falava muito bem, que eu expressava muito bem, e para mim esse título de comunicadora era fantástico. Só que, gente, eu tenho que confessar, eu não era uma comunicadora, pelo simples fato de não saber ouvir. Então eu não ouvia, então eu não me comunicava, mas eu achava que eu era uma comunicadora. Então veja, para nós exercermos a comunicação, nós temos que usar a boca e os ouvidos, até porque nós temos 2, né, que é para ouvir de todos os lados. Mas então vocês percebem que a comunicação vai muito mais além do que simplesmente abrir as nossas bocas e falar? Vai estar no ouvir, como falar, como receber e como devolver. E a comunicação não violenta, ela traz aí, ela vem baseado, não sei se quem não conhece, procura conhecer ou fala comigo, que eu dou aí umas dicas super importantes. Foi o Marshall Rosenberg, né, que ele descobriu o que é comunicação não violenta. Ele fez pesquisas, porque ele teve aí uma infância nada interessante, ele teve umas experiências ruins, algumas experiências ligadas à questão religiosa também, e isso ele começou a perceber como as pessoas reagiam mediante a comunicação. E quando a gente fala de comunicação não violenta, nós estamos falando aí da cultura da paz e da não violência.
E nós sabemos hoje, né, até que alguns anos a gente não sabia, muitos anos a gente não sabia, até as guerras, né, quando nós falamos de guerras, são iniciadas pela comunicação, pela falta dela ou pela comunicação que nós podemos chamar aqui de comunicação violenta. Então, muitas coisas poderiam deixar de acontecer se nós exercêssemos a comunicação correta. As brigas dentro dos lares, elas são iniciadas pela uma comunicação que ela não usa a comunicação violenta, então é a falta dela. Discussões com sócias e com sócios são iniciadas por esse mesmo tipo de comunicação. Então veja, se nós estamos falando da cultura da paz e da não violência, nós estamos falando de fatores que nós somos responsáveis ou corresponsáveis. Mas Silvia, aquela pessoa disse XYZ para mim. Então, como que eu recebi isso? Lembra que a comunicação, além da fala, está na escuta? E a gente vai falar o que? Da escuta compassiva, né? Nós precisamos ter uma escuta compassiva. Boa tarde, Mara, tudo bem? Boa tarde. Tá tudo jóia, já saiu da aula, né, Mara? E aí, como é que funciona essa questão toda, né? Então, o Marshall, ele nasceu em 34, ele morreu em 2015, pelas experiências não muito interessantes na vida dele, ele foi percebendo que muita coisa que acontecia e que poderia ser evitado era exatamente por conta da comunicação. E nós usamos como símbolo da comunicação CNV a girafa. Olha que bonitinha, tá aqui. Eu poderia até usar eu como girafa, porque eu tenho o pescoço comprido, sou alta. Mas deixa eu pôr ela aqui. Olha que gracinha, gente. A girafa. Eu não tenho como colocar ela em pé aqui, mas eu estou mostrando ela aqui para vocês. Por que a girafa, né? Ela é representativa da comunicação, que é uma comunicação assertiva, e a gente utiliza ela aí como a comunicação não violenta. Eu vou deixar ela um pouquinho aqui do lado para a gente conversar juntos. E a comunicação, que a gente pode dizer que a comunicação violenta é simbolizada pelo chacal, né? Nós não vamos falar do chacal hoje, nós vamos falar bastante da girafa. Por que a girafa? Porque a comunicação feita baseada na cultura da paz e da não violência, ela é uma linguagem do amor, né? E quando a gente fala do amor, nós estamos falando do coração. Dos mamíferos terrestres que nós temos na atualidade neste mundo, a girafa, ela tem o maior coração. Exatamente, é a girafa, tá? Então, quando a gente está falando de amor, nós estamos falando de coração. Para vocês terem uma ideia, isso são dados para que vocês tenham essa informação. O coração da girafa é mais forte do que o nosso humano 43 vezes. Então, pega 43 vezes a força do nosso coração, é o coração da girafa. Por quê? Porque o coração precisa bombear o sangue naquele pescoço enorme para poder chegar até a cabeça. Se não tiver um bombeamento sanguíneo adequado, esse sangue não chega. E como a gente não vamos falar de biologia aqui agora, então para nós entendermos, né? A girafa fala com a linguagem do coração, a linguagem do amor. Outra coisa, ela tem um pescoço muito longo, né? Então aqui, ó, vamos subindo, a gente quase nem vê a cabeça da girafa. O que acontece na hora que ela está olhando muito além do que todos os outros animais terrestres. Isso quer dizer o quê? Que ela tem um olhar por cima das situações sem o julgamento. Então é isso que nós temos que fazer na hora que nós estamos exercendo a comunicação não violenta. É olhar além do nosso julgamento, tá? Além do nosso julgamento. Sem falar que ela tem orelhas, embora pequenas, né? As orelhinhas são pequenas, estranha a girafa, ela é tão grande, mas as orelhinhas são pequenas, né? E tá lá em cima também. Isso acontece o quê? Ela vai ouvir melhor. Ela vai ouvir sem ruídos. E é isso que a gente precisa fazer. Fazer a interpretação desta comunicação. E ela tem os pés bem focados, são pés fortes, né? Pernas e pés fortes no chão. Então eu uso uma parte racional, me comunico com o coração, escuto e vejo sem os meus julgamentos. Então, simbolicamente,
A girafa, ela é representativa da comunicação não violenta. Aprendendo isso, nós vamos agora colocar na prática, né? Como que a gente vai utilizar a comunicação não violenta. Já sabemos que a comunicação, ela vai além da fala, ela vai da escuta. E vamos aqui ver uma situação. Quem que já não falou ou já não ouviu alguém dizendo assim: está difícil, o que é que eu desenho? Quem já falou isso? Quem já falou, escreve aqui, eu. Quem já falou, escreve eu. E aí, Mara, hoje a gente está sabendo aí um monte de coisa, né? A comunicação não violenta, ela é fantástica, viu? Daniela, quem já falou? Fala para mim se você já falou isso. Tá difícil, quer que eu desenhe? Gente, quando a gente fala esse tipo de coisa, até parece uma brincadeira, né? E eu não estou falando que é só isso, não. Tem várias outras fases que nós utilizamos isso com o marido, com filhos, com parentes, com sócias, com clientes, com fornecedores, com parcerias, enfim, não, essa frase acho que ela é a que todo mundo, eu já tenho que confessar que eu já falei, tá? Eu já falei, eu já falei sim, eu acho que eu já ouvi também, tá? Eu já ouvi. Mas esse tipo de coisa, mesmo sendo dito na brincadeira, o que você está dizendo para outra pessoa? Qual que é a mensagem que está sendo passada na hora que eu emito essa frase ou na hora que eu escuto, né? Na realidade, na hora que nós falamos essa frase, a outra pessoa deve estar pensando assim: será que ela está me chamando de burra? Será que ela está me achando de incompetente? Será que ela está falando que eu sou incapaz de compreender um simples processo, uma simples determinação, uma simples ordem repassada, que eu quero que uma coisa seja feita assim? Então veja, isso é uma comunicação violenta, mesmo quando nós fazemos com o intuito de uma brincadeira, de um bate-papo. Isso aqui é palco de brigas entre casais, uma simples frase dessa. E aí o que acontece? Vai se criando rusgas, mágoas em cima disso, porque uma hora é uma frase aqui, outra hora é a frase ali. Veja, eu não estou falando de palavras de baixo calão, vulgarmente chamado de palavrões. Eu nem cheguei nessa parte e não precisa, porque a CNV ela vem bem antes, porque o palavrão ou a palavra de baixo calão, porque eu prefiro dizer, porque eu não falo palavra de baixo calão e não penso, tá? Geralmente o que a gente fala é o que nós pensamos. Então eu sou, né, condicionada a não pensar essas coisas. Como eu não penso, eu não emito, né? Então o que a gente fala é o que a gente pensa. Então nós precisamos reprogramar o nosso cérebro. Só que a comunicação não violenta, ela antecede qualquer tipo de palavra de baixo calão, mas qualquer tipo. Ela vem com frases bonitas com tom de ironia. Ela vem com frases bonitas com tons de brincadeiras mais ofensivas. Elas vêm com um tom de agressividade, mas elas vêm falando que é simplesmente um feedback. Então veja, a comunicação violenta, ela está fantasiada de outros itens. Então quando eu falo que está difícil ou quer que eu desenhe, eu estou passando uma mensagem intrínseca para outra pessoa. Se a outra pessoa estiver falando isso para mim, também está acontecendo a mesma coisa. E daí para frente você pode arrumar uma rusga com uma pessoa que, para você reaver, né, essa comunicação, esse relacionamento, vai demorar um tempão, se é que você vai conseguir, porque já instalou ali uma situação ruim. E veja, nós nunca temos a segunda chance de causar a primeira boa impressão. Complexo isso, né? O que nós temos que fazer? Entender como que funciona a CNV. E ela é baseada em 4 elementos básicos. Gente, lembrando aqui que eu vou ter que falar bem rápido, nós temos um tempo curtinho, né? Um treinamento, uma mentoria de CNV, vai bem mais tempo que isso. Como que ela funciona? Na observação, no sentimento, na necessidade e no pedido. E aqui a gente tem um exemplo bem clássico, né? É uma historinha, né, que eu vou falar aqui para vocês agora. Imagine essa mesma situação na sua casa, imagine essa mesma situação no seu empreendimento. Então, vamos imaginar assim: Roberto, quando eu vejo as suas meias sujas, né,
debaixo da mesinha, né? Debaixo da cama, perto da televisão, eu fico totalmente irritada. Então veja, o que eu fiz em primeiro lugar? Eu observei, né, Roberto, quando eu vejo suas meias sujas embaixo de mesinha, embaixo da sua cama, perto da televisão, eu fico irritada. Então eu observei, primeiro elemento da CNV, e falei para ele o meu sentimento. O que me causa isso? Irritação, tá? Agora eu vou falar minha necessidade. Sabe por quê, Roberto? Eu preciso, né, de mais ordem nesse espaço comum que nós usamos. Qual que é esse espaço comum? O lar, a casa, a residência. Então eu falei para ele, eu disse a minha observação, eu falei o meu sentimento, eu estou dizendo a minha necessidade, né? E agora vem o quarto elemento, que é o pedido. Você poderia colocar as suas meias no seu quarto ou direto na lavadora, né? Então veja, eu usei observação, o sentimento, a necessidade e o pedido. Não confundir esses 4 elementos com poder de mando, tá? Pô, Roberto, olha aí, é bem diferente. Eu não aguento mais essas meias aqui, debaixo da mesinha, debaixo da sua cama, jogado perto da televisão. Olha, eu não aguento mais, estou super irritada. Olha, a partir de hoje, essas meias têm que estar lá na lavadora, no cesto de lixo, você coloca no teu quarto. Veja, essa mensagem foi totalmente, se é que a gente pode chamar, de linguagem violenta. Eu não fiz a observação, eu não trouxe o sentimento que me tem, eu não disse as necessidades e eu não falei do meu pedido, eu despejei uma situação em cima do outro. Como que o outro recebe isso? Da pior forma possível. É a mesma coisa que falar, tá difícil, eu quero que eu desenhe. Então vamos repetir. Primeira observação, Roberto, quando eu vejo as suas meias sujas, debaixo da mesinha, debaixo da sua cama ou perto da TV, sentimento, eu fico irritada. Eu tenho uma necessidade, porque eu preciso de mais ordem, de mais organização nesse espaço comum que a gente vive. E eu preciso te fazer o quê? Quarto, pedido, que você coloque essas meias sujas dentro do seu quarto, num cantinho ali, ou coloque já na lavadora. Só que eu falo isso dessa forma compassiva. Então eu não estou impondo, eu não estou brigando, eu não estou descendo goela abaixo do outro uma situação, por mais que isso me cause todo esse sentimento. Lembre-se que a CNV é a cultura da paz e da não violência. Então veja, eu dei o mesmo exemplo dito de formas diferentes, 2 formas diferentes, e que a gente tem que falar calmo. Silvia, mas eu não estou calma. Eu estou super irritada com isso que está acontecendo com essas meias sujas. Acalme-se, vai lá e fala. Observe o primeiro caso. O que é observação? Falar o que você está vendo, certo? Qual que é o sentimento? O sentimento, olha, eu fico irritada, eu fico magoada, eu fico triste, eu fico possessa, eu fico alegre. Pode ser um sentimento ao contrário. Eu fico irônica. Diga genuinamente o que você está sentindo. Diga qual que é a necessidade. E se for a sócia, esse espaço aqui é nosso, né? Eu preciso que tenha mais ordem nesse arquivo, eu preciso que esses documentos do nosso cliente, dos protocolos de venda, dos nossos pedidos de venda não fiquem espalhados pela loja. Então eu estou dizendo a minha necessidade. Pedido. Tem como você colocar tudo dentro, pegar uma caixinha, né? Tudo dentro de uma caixinha, vamos colocar tudo dentro dessa caixinha, ó, nós vamos pegar todos os pedidos e vamos colocar dentro dessa caixinha. Então veja, eu falei aí para minha sócia o que eu estou vendo, qual é o sentimento que me causa, qual que é a minha necessidade e meu pedido. Se nós gravarmos que a CNV é isso, observação, sentimento, necessidade e pedido, nós já estamos com meio caminho andado, né? Então leve isso para o seu lado pessoal, família, filhos, leve isso para a sua vida de empreendedora, lidando com fornecedores, lidando com cliente. Silvia, você me garante que o outro vai mudar o comportamento comigo? Obviamente que eu não garanto isso. Não tem como garantir esse tipo de coisa. Tem como garantir que nós vamos mudar. Então veja, quando nós falamos de CNV, nós estamos falando da cultura da paz e da não violência e nós estamos falando de nós.
é a nossa comunicação. E quando nós começamos a mudar a comunicação no seio familiar e no empreendimento que nós temos, nós educamos as pessoas por tabela. Porque eu vou tirar delas um outro tipo de reação. Lembra do Roberto que eu estava gritando, gesticulando com ele? Se eu falar daquele jeito, ele tem um comportamento. Lembra que as guerras são feitas e iniciadas por conta de falhas de comunicação? E que o outro vai lá, solta uma bomba e... É isso, a gente solta uma bomba nos nossos relacionamentos, seja ele qual for. É isso, é soltar uma bomba de fato. Né? E o que a gente precisa mudar isso? Então nós podemos nos dar muito bem no nosso seio familiar, dentro do nosso empreendedorismo. E eu vou dizer um exemplo clássico meu. Há alguns anos eu tinha um cachorrinho, ele já não é mais meu, já morreu faz muito tempo. E eu não queria ter um cachorro, né? Eu não queria ter um cachorro. Eu acabei pegando um cachorrinho pequenininho, de 3 meses, e eu chamei todo mundo em casa. Na época, meu filho, criança, queria um cachorro. Meu marido, ai, que legal, pega o cachorrinho. Todo mundo queria, quem não queria era eu. Hoje eu tenho 2, para você ver como que as coisas mudam. Eu falei, olha, gente, então é o seguinte, eu vou pegar esse cachorrinho, ele ainda está tomando leite, esse cachorrinho é capaz de chorar cada 3 horas, precisa limpar o cachorrinho, a sujeira do cachorrinho. Se a gente dividir isso, vai ficar mais fácil para todo mundo. O que aconteceu? Não dividiu nada, né? Esse negócio ficou só para mim. Quem tinha que alimentar o cachorrinho era eu, quem tinha que limpar a sujeira do cachorrinho era eu, ver se o cachorrinho estava bem. E aquilo foi me deixando o quê? Irritada, né? E chegou um dia que eu vi com o cachorrinho na mão e falei assim, para quem que eu dou esse cachorrinho? Ou eu vou jogar ele no meio da rua. Desse jeito eu comecei a conversa. A verdade tem que ser dita, né? Foi o seguinte, se vocês não fizerem nada, eu vou jogar esse cachorro no meio da rua. Porque não é possível, a gente combinou uma coisa, ninguém está cumprindo. E ali virou uma discussão, né? Já saiu tudo errado, aí já falaram para mim jogar o cachorrinho, já ficaram com todo mundo chateado comigo, que eu não tinha amor no cachorrinho, virou aquela coisa terrível. Eu não conhecia CNV, tá? Isso foi aí há 15, 20 anos, né? Faz algum tempo. O que eu deveria ter feito, né? Eu fiz um combinado que, enfim, ninguém estava cumprindo. O que eu devia ter falado, né? Chamado uma reunião de família, filho e marido, né? São só 3 pessoas, né? Gente, nós pegamos esse cachorrinho aqui, a gente tem que alimentar, ele é muito pequenininho, né? Tem que limpar a sujeira do cachorro, tem que ensinar ele, tem que educar, ele não sabe de nada. Eu tenho meus afazeres, né? Eu tenho meu empreendimento, né? Na época eu estava com uma empresa de congelados e eu não sei cozinhar, olha a loucura, gente. E isso está me prejudicando no trabalho. Conforme isso me prejudica, né, eu estou ficando muito nervosa com isso. Então, veja, eu expliquei o que está acontecendo, minha observação, estou dizendo a minha necessidade, meu sentimento, né? Eu estou ficando muito nervosa, muito tensa, porque isso está tomando um tempo que eu não tenho. Qual que é a minha necessidade? Que a gente volte ao nosso combinado anterior. Se cada um fizer um pouquinho para cuidar desse cachorrinho, porque eu preciso, né, da ajuda de vocês até que ele esteja maiorzinho, que ele já saiba se virar em algumas questões, que ele esteja comendo a ração, a gente põe uma ração uma vez por dia lá, coloca água, e a gente pode não estar ninguém em casa e que o cachorrinho vai estar tudo bem. Então veja, se eu tivesse feito isso, né, o entendimento, a recepção da minha necessidade, da minha observação, do meu sentimento, do meu pedido teria sido outra. Não teria tido todo aquele conflito, aquela discussão infindada, não precisava ser feito, as pessoas teriam me ajudado. É garantia que ajude? Não é garantia, mas veja, quando a gente chega com outro tipo de comunicação, gente, a gente muda o comportamento da pessoa, porque a pessoa se sente até incomodada. Fala, poxa, a pessoa está me observando o que está acontecendo, está falando do sentimento, está dizendo uma necessidade, está fazendo um pedido. Por que eu vou tomar uma atitude totalmente reativa em relação a isso, né? Então, se nós decorarmos isso, gente, e façam, porque nós mudamos relacionamento quando nós exercemos todos os dias a comunicação não violenta. É óbvio que não dá para aprender rapidamente assim, mas se vocês colocarem esses 4 pilares, né? Observação, sentimento, necessidade e pedido já em prática, hoje, agora, vocês começam a ver grandes diferenças. E outra coisa, né? Exercer com empatia e com autenticidade. Imagine o contrário, alguém chega para você totalmente agressivo.
Mara, pelo amor de Deus, as coisas não estão acontecendo lá no grupo, eu tô vendo que tem postagens pendentes, você tem que dar um jeito, você tem que clicar lá, tem que aprovar, eu já não aguento mais isso, tô ficando super nervosa com isso, sobra tudo para mim. Se eu chegar para Mara e falar desse jeito e ela exercer a comunicação não violenta, qual que é a questão da palavra comunicare? Falar e ouvir. Então, eu tenho que ter uma escuta empática. Vamos pegar aqui a Giracilda. Orelhas, né? Orelhas lá em cima. Como eu não sei CNV, Silvia, que sou, mas a Mara sabe, ela vai me escutar com empatia. Isso quer dizer o quê? Ela vai começar a perceber dentro daquela linguagem agressiva minha, tá, deixa eu entender, a Silvia está me falando de uma necessidade que ela tem, que as aprovações da publicação sejam feitas mais rapidamente e que ela está percebendo que está uma bagunça, ela está me dizendo que ela fica nervosa, ela não fez um pedido, mas eu entendi que ela está pedindo, me ajuda, porque está complicado. Então veja, a CNV não é só na hora que a gente fala, é na hora que nós temos o conhecimento do que é comunicação não violenta e escutamos o outro com empatia para dar uma resposta não agressiva para essa pessoa, para que nada mais se instale ali do que uma verdadeira, genuína e empática comunicação. Gente, espero que vocês tenham gostado, passei um pouquinho do horário, peço desculpas aí para vocês, o tema não acabou, tá? Esse tema vai longe, talvez aí, quem sabe a semana que vem eu até continue do ponto de partida. Se vocês tiverem algum comentário para fazer, deixe aqui nos comentários, porque depois eu fiz comunicação não violenta que alguém me pediu, eu acabei trazendo esse tema, só que ele não vai ser em meia hora, que a gente vai estancar ele. E agradeço aí a presença de quem vai ouvir depois, aprenda com a CNV, coloque em prática, mesmo que demore um pouquinho. Quantos anos você está exercendo a comunicação violenta? Né? Então nós temos que o quê? Ser persistente para poder mudar. Gente, uma ótima terça-feira e fique ligado nos programas aí da Joia Rara Empreendedora, que todo dia tem um programa diferente, tem uma informação diferente, tanto no Facebook como no Instagram, ok? Tchau, tchau, gente. Uma ótima terça-feira. Um beijo grande. Vamos à CNV. Tchau, tchau.